Meu marido pediu o divórcio lavando morangos para outra. Concordei. No dia seguinte, ele descobriu que meus pais estavam falecidos. Eu estava deitada na mesa de cirurgia para um aborto espontâneo, quando meus pais sofreram um acidente de carro. Tinha acabado de perder o segundo filho que esperava de Diego Ramírez. No funeral dos meus pais, liguei para Diego várias vezes até que sua amiga de infância, Natália Pérez, atendeu com a voz impaciente. O Diego tá lavando morangos para mim. O que você quer? Abraçando a urna com as cinzas dos meus pais, com a expressão vazia, respondi. Nada. Só avisa o Diego que... Quando terminar de comer os morangos, eu concordei com o divórcio. Estava sozinha quando levei os corpos dos meus pais para serem cremados, junto com o segundo filho que eu havia deliberadamente interrompido. O mesmo que concebi com meu marido, Diego Ramírez. Todos os meus parentes vivos neste mundo foram selados naquela pequena câmara de cremação, reduzidos a um punhado de cinzas. Mas já não importava mais. Eu também estava morrendo. Meus pais foram pessoas bondosas em vida, e muitos parentes e amigos compareceram ao funeral. A única pessoa ausente era quem deveria estar lá, meu marido, Diego Ramírez, o amigo mais próximo dos meus pais. Meu tio mencionou o nome de Diego e balançou a cabeça com raiva. Ele me olhou com olhos cheios de compaixão. Todos diziam coisas semelhantes. Os Gonzales foram bondosos a vida toda e, no fim, ajudaram a criar aquele ingrato do Diego Ramírez. Vestida de preto para o funeral, carreguei a urna enquanto caminhava até o local do enterro. O céu estava nublado. Meu abdômen inferior ainda doía levemente. Coloquei a mão sobre ele. Já havia abrigado 2 filhos não nascidos, mas, enfim, deixa pra lá. O pai deles não me amava, então, naturalmente, também não os amaria. O pulso que espiava pela manga estava seco, amarelado e emagrecido. Lembrei que o médico disse que eu só tinha mais 3 meses de vida. Nesses 3 meses, queria levar as cinzas dos meus pais e do bebê para ver o mundo uma última vez, sem Diego Ramírez. Peguei o celular e disquei o número que sabia de cor, repetidamente, sem resposta. Até que, na 13ª tentativa, finalmente atendeu. Mas quem falou foi a amiga de infância do Diego, Natália Pérez, com um tom manhoso e exigente. Chica, são 4 da manhã em Los Angeles agora. Antes eu teria chamado ela de vadia, histérica. Mas agora meu coração não sentia nada. Apenas disse calmamente. Preciso falar com o Diego sobre algo. Natália bufou friamente. Muito impaciente. O Diego tá lavando morangos pra mim. O que você... Antes que eu pudesse responder, ela zombou novamente. Você tá controlando demais ele, né? Acabamos de sair de uma reunião grande, e o Diego e eu estamos exaustos. O que você tem pra dizer? Diga logo pra mim. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para a urna em meus braços, com a expressão vazia, e respondi. Nada. Só avisa o Diego que, quando terminar de comer os morangos, eu concordei com o divórcio. Desliguei sem esperar a resposta dela. Amei Diego Ramírez por 10 anos e estive casada com ele por 5, mas ainda assim não conseguia aquecer seu coração. Agora, estava escolhendo deixar ir. A próxima vez que recebi uma ligação de Diego Ramírez foi no dia seguinte. Estava organizando os pertences dos meus pais. Do outro lado da linha, o tom de Diego era cheio de desprezo. Araceli Gonzales, o que você tá aprontando agora? Já te disse várias vezes, essa viagem com a Natália é só para discutir negócios. Você fez a Natália chorar ontem à noite dizendo que queria se divorciar de mim por causa dela. A Natália chorou a noite toda. Você acha isso engraçado? Natália era realmente o xodó do Diego. Ele escolheu acreditar numa mentira tão esfarrapada. Antes eu poderia ter me explicado de forma lamentável. Mas agora, se ele queria acreditar, que acreditasse. Limpei cuidadosamente as fotos memoriais dos meus pais, respondendo suavemente. Então, quando você vai voltar? Vamos ao cartório assinar o divórcio. Mas ele parou no meio da frase. Um momento de silêncio. Achei que ele estava considerando a questão da divisão de bens. Então o tranquilizei. Não se preocupe. Não quero 1 centavo seu. Vou sair sem nada. Afinal, eu não tinha muito tempo de vida. Não queria nada do Diego. Achava sujo. Mas Diego rangeu os dentes e rosnou com raiva. Araceli Gonzales, nunca vou me divorciar de você. Esquece essa ideia. Então desligou abruptamente. Fiquei perplexa. Antes de sair do país, ele havia dito palavras duras. Araceli Gonzales. Foi sua família que afastou a Natália naquela época. Você arruinou a chance de felicidade dela. Se continuar causando problemas assim, vamos nos divorciar. O motivo de ele ter dito coisas tão duras foi porque Natália havia quebrado a urna com as cinzas do meu primeiro filho. Eu a havia esbofeteado.
Quando Diego ouviu a confusão e veio ver o que aconteceu, ao ver as cinzas no chão, mostrou apenas nojo. Natália explicou, chorando. Diego, eu não quis fazer isso. Me desculpa. Fiquei assustada. Ao ouvir isso, Diego me esbofeteou em nome da Natália. Com um tom cheio de repulsa, disse: já tá morto. Por que guardar as cinzas em casa? Dá azar. Foi então que meu coração finalmente morreu. Ele realmente não me amava a ponto de desprezar até mesmo o filho que eu carregava para ele. Então, no terceiro dia após ele sair do país, desta vez, interrompi minha segunda gravidez. Era um dia quente e ensolarado. Meus pais tinham acabado de comparecer ao casamento do meu primo. Eles ainda não sabiam que eu estava grávida, mas estavam muito felizes porque tinham acabado de receber um investimento. Com esse dinheiro, a fábrica que havia falido poderia reabrir. Justo quando eu estava prestes a ligar para eles, de repente recebi uma gravação de voz de um número desconhecido. A gravação continha apenas a voz de Diego Ramírez. Ele dizia: o irmão da Natália tá com leucemia. Felizmente, a Araceli ainda é útil. Quando chegar a hora, terei outro filho com ela. O sangue do cordão umbilical do bebê pode salvar uma vida. Fiquei atônita. Onde você estava? Ele perguntou com o tom frio e duro enquanto me encarava de cima. Pisquei, ignorando o botão de punho no seu pulso, e não disse nada. Tinha visto aquele botão no perfil da Natália nas redes sociais 2 semanas atrás. Era um presente de aniversário que ela mesma tinha desenhado. Enquanto isso, todos os presentes que dei a ele ao longo dos anos foram descartados por algum motivo. A caneca feita à mão, dada ao subordinado como cinzeiro. O casaco que esperei meio ano para mandar fazer usado como cama para o cachorro da Natália. Até a foto do ultrassom do nosso primeiro filho, que preparei com tanto carinho, ele rasgou em pedaços. Por 10 anos, corri atrás de Diego Ramírez, cuidando dele, amando ele. Agora, estava cansada. Por que você foi ao hospital? Por que tá tão pálida? Tá com febre? Ele franziu a testa e se aproximou, levantando a mão para tocar minha testa. Mas eu desviei. Não precisa se preocupar, Sr. Ramírez. Estou bem. Baixei os olhos, de repente entendendo como Diego havia se sentido antes. Então é assim. Quando você deixa de amar alguém, até puxar conversa vira um fardo. Ainda é cedo. Dá tempo de irmos ao cartório agora. Voltei para o quarto para guardar os remédios. Depois desci com o livro de registro civil nas mãos, mas fui recebida com a expressão chocada de Diego. Você não queria o divórcio? Perguntei. Eu concordo. Vamos. O rosto dele ficou branco como papel. Num instante parecia que tinham acertado um ponto fraco, apontando o dedo para o meu rosto com raiva. Araceli Gonzalez, o que você está insinuando? Vocês Gonzalez são todos egoístas. Seus pais viram meu talento, e só porque me patrocinaram por alguns anos, me forçaram a casar com você. Ainda por cima usaram a influência deles para mandar a Natália estudar fora tão nova. Agora que fiz meu nome, sua família quer arrancar meu dinheiro com esse divórcio para você fugir com seu amante. Depois do surto, ele parecia um leão enraivecido, o rosto todo distorcido. Mas eu comecei a rir. E ri de verdade. O movimento no meu abdômen puxava todos os músculos doloridos, me fazendo rir até as lágrimas escorrerem. Então meus pais, aquelas pessoas boas que fizeram caridade por anos, patrocinando o pobre estudante órfão Diego Ramírez, estavam errados? Minha paixão secreta por ele por 10 anos, pedindo aos meus pais para darem projetos à empresa nascente dele, também foi errada? Minha mãe, acreditando que o talento artístico da Natália merecia uma escola prestigiada no exterior, patrocinando os estudos dela, também estava errada? Ha, ha, ha. Sim, eu errei. Ri até meu peito doer terrivelmente. Minha boca encheu de gosto de sangue. Cometi um grande erro nesta vida. Diego parecia assustado com minha histeria. Me encarava frio, cerrando os dentes. Me diz, foi ideia dos seus pais metidos de novo? Dessa vez, manda eles falarem comigo pessoalmente. Fechei os olhos, deixando as lágrimas caírem, lembrando dos corpos ensanguentados dos meus pais no acidente. Só havia arrependimento no meu peito. Nesse momento, alguém bateu à porta. Eram meus tios vizinhos, que moravam ao lado, grandes amigos dos meus pais, mas que tinham se mudado para o exterior. Assim que souberam da morte deles, voltaram às pressas. A tia estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tremia enquanto me abraçava. Me perdoa, Araceli. Chegamos tarde demais. O tio também enxugava as lágrimas, com a voz embargada. Os Gonzalez nunca fizeram mal a ninguém. Como puderam partir assim tão de repente? A dor e o arrependimento nas palavras deles não pareciam fingimento. Segundos depois, ouvi a voz incrédula de Diego. Quem você disse que morreu?
Olhei para ele com olhos vermelhos e um sorriso gelado. Você odeia tanto meus pais. Não devia estar feliz por eles terem ido embora? Mas Diego abriu a boca sem conseguir dizer nada. A tia parecia não reconhecer Diego. Parecia lembrar de algo e me perguntou: Você não ficou com aquele menino que sua família patrocinava? Ai, quando a fábrica de você estava quebrando, seu pai me pediu $3.000 emprestado para pagar a mensalidade dele. Disse que o garoto era talentoso e ia longe. Bang! O som de Diego esbarrando nos móveis. O rosto pálido, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas eu apenas forcei um sorriso e disse à tia: Melhor não falarmos disso, tia. Vamos, vou levar vocês até meus pais. No cemitério, meus tios choravam desesperadamente. Minhas lágrimas já tinham secado há tempos, restando só a dor amarga e latejante no peito. Surpreendentemente, Diego veio atrás. Parecia perdido. O agora bem-sucedido Sr. Ramírez, novo elite da cidade, também teve seu dia de confusão. Olhou para mim com a voz rouca. Por que não me contou sobre a morte da sua mãe e do seu pai? Essa foi a primeira vez desde que casamos que Diego se referiu a eles assim. Nem no nosso banquete de casamento ele os chamou de outra coisa além de Senhor e Senhora Gonzales. Agora que estavam mortos, ele mudou a forma de chamá-los. Que ironia. Evitei o olhar dele e disse baixinho: Você se lembra do que disse quando a fábrica do meu pai faliu? Ele congelou. Então pareceu lembrar. Todo o corpo dele tremeu, e um lampejo de pânico passou pelos olhos. O céu de Rio Claro estava cinzento naquela manhã, como se compartilhasse da minha dor. As nuvens pesadas pareciam prestes a desabar, mas eu já estava molhada por dentro, afogada em um mar de sentimentos que não sabia nomear. A casa dos meus pais, agora vazia, ecoava memórias em cada canto. O cheiro do café que minha mãe preparava todas as manhãs ainda pairava na cozinha, misturado ao aroma de flores murchas deixadas por amigos e parentes no velório. Eu caminhava pelos cômodos como uma fantasma, tocando objetos que antes eram parte da minha rotina. Agora relíquias de um passado que me foi arrancado. No quarto deles, encontrei uma caixa de madeira escondida no fundo do armário. Dentro, cartas antigas, fotos amareladas e documentos que revelavam segredos que eu jamais imaginaria. Descobri que meus pais haviam financiado os estudos de Diego, meu marido, e de Natália, sua amiga de infância, com a esperança de que eles tivessem um futuro melhor. Eles acreditavam no potencial dos dois, investiram tempo, dinheiro e amor. Mas o que recebi em troca foi traição. Diego, o homem que jurei amar e honrar, estava lavando morangos para outra enquanto eu enterrava meus pais e chorava a perda do nosso filho. Natalia, a menina que meus pais acolheram como filha, agora ocupava o lugar que era meu. Senti uma raiva surda crescer dentro de mim, misturada à tristeza e ao desespero. Mas também uma determinação que nunca havia sentido antes. Eu não seria mais a vítima dessa história. Era hora de reescrever meu destino. Decidi começar por mim mesma. Procurei um médico para entender melhor minha condição de saúde. Descobri que, embora grave, minha doença não era terminal como eu pensava. Havia tratamento, havia esperança. Isso me deu forças para seguir em frente. Com o apoio de antigos amigos da família, comecei a reconstruir minha vida. Recuperei o prestígio social perdido e iniciei um projeto educacional em homenagem aos meus pais, oferecendo bolsas de estudo para jovens talentos que, como Diego um dia foi, precisavam de apoio. Mas minha sede de justiça não estava saciada. Descobri que Diego e Natália estavam envolvidos em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Com a ajuda de uma ex-amiga traída por Natália, coletei provas e as entreguei à imprensa e às autoridades. A queda deles foi rápida e dolorosa. Enquanto isso, reencontrei um velho amor da adolescência, agora viúvo, que sempre me admirou em silêncio. Ele me ofereceu apoio, carinho e uma nova perspectiva de vida. Juntos, começamos a construir uma nova história, baseada no respeito e no amor verdadeiro. Minha jornada de dor e superação se transformou em um livro que escrevi, contando minha história com nomes fictícios. A obra se tornou um sucesso, inspirando milhares de mulheres a não aceitarem menos do que merecem. Em um evento público, Natalia tentou me humilhar, mas o público me defendeu, reconhecendo minha coragem e resiliência. Diego, agora sozinho e falido, tentou pedir perdão. Eu não quero sua culpa, Diego. Já tenho o suficiente para escrever 1000 histórias, e todas sem final feliz para você. Enquanto me afastava, senti uma paz que há muito não experimentava. Eu havia vencido, não apenas a eles, mas a mim mesma. A primeira vez que Natália foi parar na delegacia, não saiu nos jornais. Pelo menos não nos oficiais. Mas nos bastidores, nos grupos de WhatsApp da alta sociedade de Campinas, o burburinho era insuportável.
Um boato vazado de forma acidental por um jornalista amigo de uma conhecida minha. A musa dos negócios digitais, Natália Pérez, envolvida em investigação de corrupção empresarial. Eu li aquilo com calma, tomando meu chá. Estava no pequeno sítio dos meus pais, o mesmo onde minha mãe fazia festas juninas com fogueira, milho assado e quentão. Hoje era só silêncio e cheiro de lembrança. Na TV desligada, vi meu reflexo. O rosto mais magro, os olhos mais profundos, mas havia algo novo ali. A ausência de medo. Naquela manhã, fui visitar Eliane. Ela tinha sido a melhor amiga de infância da Natália. Trabalharam juntas por anos, até que Natália, com a cara mais lavada do mundo, roubou um cliente importante da agência delas e espalhou que Eliane era desonesta. A mulher quase perdeu tudo. Ficou anos na sombra da humilhação. A primeira coisa que Eliane me disse quando abri a porta foi: "Você quer destruir ela, né?" "Não", respondi, com uma calma fria. "Quero só que a verdade venha à tona." Ela me olhou por longos segundos, depois riu baixo. "E eu achei que você era feita só de açúcar." Eliane entregou o que eu precisava. E-mails, conversas, transferências suspeitas, contratos simulados, toda a sujeira que Natalia tinha deixado para trás enquanto tentava parecer uma empresária exemplar. O que mais me chocou foi o nível de envolvimento de Diego. Ele não era só cúmplice, era mentor. Eu li um trecho de um e-mail assinado por ele. "Enquanto os Gonzales estiverem distraídos com a fábrica quebrando, podemos repassar as cotas sem levantar suspeita. Se Araceli perguntar, dizemos que é reinvestimento estratégico." Foi nessa hora que minha mão tremeu. Diego não era só ingrato. Ele era cruel. Naquela mesma semana, montei um dossiê e mandei de forma anônima para a redação investigativa de um portal independente. Em 3 dias, o escândalo estava no ar. Natália apareceu com uma cara de pânico na entrada da delegacia, tentando esconder o rosto dos fotógrafos. Diego não foi com ela. Estava fora do país, supostamente em viagem de negócios. Na verdade, tentando salvar contratos antes que tudo desmoronasse. À noite ele me ligou. Surpresa. "Araceli, você tá fazendo isso, né?" "Eu? Você e seus joguinhos. Não se iluda achando que vai ganhar alguma coisa." "Diego..." Respirei fundo. "Eu já ganhei. Cada vez que você sente medo, eu durmo melhor." Ele ficou em silêncio, mas eu sabia que ele estava com ódio. E medo. No dia seguinte, a ex-secretária da empresa me procurou. Disse que queria se limpar. Ela entregou documentos que provavam que Diego desviava fundos até da ONG infantil que meus pais ajudaram a fundar. Essa foi a gota. Com a ajuda de um advogado que trabalhou com meu pai por décadas, entrei com um processo criminal. Foi aí que o inesperado aconteceu. Recebi um envelope pardo na porta da minha casa. Nenhum remetente. Dentro havia uma cópia de um exame médico feito em São Paulo, datado de 3 meses atrás. Com meu nome, mas assinado por um médico que eu nunca consultei. Aparentemente, aquele diagnóstico de 3 meses de vida foi fabricado. Não sei como, nem porquê, mas comecei a entender. Eles queriam me matar por dentro primeiro. Sussurrei para mim mesma, segurando o papel com mãos frias. Liguei para o hospital, insisti. Fui até lá com o exame nas mãos. O médico responsável, um senhor de fala mansa, me disse: "Esse exame nunca foi seu. Alguém usou seu nome. Foi uma troca forçada." Trocada. Por quem? Não posso dizer sem uma investigação formal. Meu mundo girou. Eu não estava morrendo. E pela primeira vez em muito tempo, chorei não de dor, mas de alívio. Aquela falsa sentença de morte tinha me libertado de Diego. E agora, ela se tornaria a arma final contra ele. Naquela noite, abri o e-mail do meu advogado e escrevi: "Adicione isso ao processo. Se eles quiseram me fazer crer que eu estava morrendo, então vamos ver quem vai sobreviver no final dessa história." Eu dormi pouco. Sonhei com meus pais, com minha mãe passando café, com meu pai lendo jornal na varanda. Acordei ao som do celular vibrando sem parar. Era uma notícia que explodiu nas redes sociais. Áudios vazados indicam que empresário Diego Ramírez usou exames falsos para manipular esposa emocionalmente. E no fim da matéria, uma última frase. Fontes próximas dizem que Natália Pérez deixou o país em meio ao escândalo. Eu sorri, porque sabia exatamente onde ela tinha ido. E eu já tinha pessoas esperando por ela lá também. O nome Diego Ramírez agora era pronunciado com repulsa nos corredores das empresas que um dia o bajularam. O visionário do Vale Paulista havia se tornado o esposo manipulador que falsificou o próprio casamento para benefício financeiro. As pessoas cochichavam nos cafés e grupos de WhatsApp, e o que antes era bajulação virou silêncio, depois distância.
A elite de Campinas é rápida para abandonar o que já não brilha. Na manhã de quarta-feira, entrei no fórum com um blazer preto que era da minha mãe. O mesmo que ela usou quando inaugurou o primeiro galpão da fábrica. Os funcionários a chamavam de Dona Esperança. Eu sentia ela ali comigo. Com os ombros eretos, segurei a pasta com as provas que me mantiveram acordada por tantas madrugadas. Do outro lado da sala, Diego me encarava. O olhar dele não tinha mais aquela arrogância de antes. Mas também não havia remorso. Havia cálculo. Ele estava ali para vencer, não para se desculpar. Você parece mais magra, disse, quase num sussurro, ao se aproximar para as audiências. E você parece menor. Minha resposta saiu seca, direta. A juíza olhou os dois com atenção. Quando a promotora apresentou os áudios, Diego baixou a cabeça por um instante, o som da própria voz ecoando na sala. Quando chegar a hora, terei outro filho com ela. O sangue do cordão umbilical pode salvar uma vida. Natália não estava presente. Estava em Buenos Aires, alegando crise nervosa. Mas a verdade é que ela corria de mais um processo, esse vindo da própria família do irmão doente. Quando souberam da manipulação, romperam com ela. A mãe de Natália, uma senhora humilde de Piracicaba, deu uma entrevista dizendo que a filha se perdeu nos próprios espelhos. Nos dias que seguiram, comecei a receber mensagens de mulheres desconhecidas. Tinham histórias parecidas. Abandonos, manipulações, traições, algumas com prints, outras com vídeos. Eu não era a única, e Diego não era só meu monstro. Ele era um padrão disfarçado de homem bem-sucedido. Fundei um coletivo. Chamei de As que Ficaram de Pé. Era um grupo de apoio, mas também um espaço de denúncia, acolhimento e reconstrução. E cada vez que uma nova mulher aparecia ali, eu sentia que meus pais estariam orgulhosos. Foi numa dessas reuniões que uma senhora de olhos fundos me entregou um envelope. Achei que isso podia te interessar. Dentro, um contrato antigo assinado pelo meu pai. Um empréstimo de R$30 mil para Diego, feito 5 anos antes do casamento. O pagamento nunca foi feito. Diego não só não pagou, como depois exigiu parte da herança alegando compensação pelo apoio emocional dado à família. Aquilo foi a faísca final. Voltei ao fórum com novas provas, e dessa vez pedi uma revisão do inventário. O advogado de Diego tentou argumentar, mas era fraco. Agora até os próprios funcionários dele estavam pulando fora. Num dos dias do processo, encontrei com Diego no estacionamento. "Por que você está fazendo isso?" ele perguntou. Mas o tom era quase infantil, como se ainda esperasse que eu tivesse alguma centelha de amor por ele. "Porque você matou tudo o que havia de bom em mim, Diego. E agora, vou enterrar o que sobrou de você." Ele sorriu, mas foi um sorriso nervoso. "Você acha que as pessoas se importam? Elas vão esquecer. Sempre esquecem. Mas eu não esqueço. E eu não perdoo." E virei as costas, porque já não havia mais nada a dizer. Na semana seguinte, a juíza deu a sentença. Diego teria que devolver parte da herança, responder por falsificação e manipulação emocional. E mais, não poderia mais usar o nome da antiga empresa, que carregava o sobrenome Gonzalez. A fundação que eu havia criado com o nome dos meus pais agora ocupava o mesmo prédio onde ele antes comandava reuniões arrogantes. Reabri a fábrica, com novos sócios, novos sonhos e uma nova missão. Era uma manhã de sábado quando fui até o galpão para a cerimônia simbólica de reabertura. Os funcionários antigos estavam lá, alguns com lágrimas nos olhos. Um deles, o seu Agenor, segurou minha mão. Sua mãe estaria orgulhosa. Sua avó, mais ainda. Você manteve o nome da família vivo. Assenti em silêncio. As palavras me escapavam, mas o coração estava cheio. Foi nesse mesmo dia que recebi um e-mail. O assunto me gelou. "Procurando por você há anos." Era de uma mulher chamada Aurora Teixeira. Dizia que conheceu meus pais nos anos 90, quando eles viajaram ao Pará para um projeto voluntário. Dizia também que talvez fosse minha irmã. Meu coração disparou. Na mensagem, ela dizia: "Se isso for verdade, há coisas sobre seus pais que você precisa saber. Coisas que talvez mudem tudo." Aquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no sofá da sala, o mesmo onde meu pai lia jornal com os pés cruzados e minha mãe tricotava em silêncio, ouvindo música clássica no radinho de pilha. O e-mail daquela mulher me martelava na cabeça. Aurora Teixeira. Nome simples, comum até. Mas havia uma frase no corpo da mensagem que não me saía da mente. Seu pai me chamou de filha uma vez, antes de ir embora. Poderia ser mentira, golpe, ou uma brincadeira de mau gosto. Mas algo na forma como ela escreveu, a maneira gentil, hesitante, como se pedisse desculpas por existir, me fez hesitar. Respondi:
Podemos conversar. Preciso entender, mas preciso de provas. Ela mandou uma foto. Minha mãe, com uns 30 anos, abraçada a uma garotinha de pele morena clara e cabelos grossos, rindo de algo fora da câmera. A mulher, Aurora, parecia comigo. Não nos traços, mas no jeito de olhar para a câmera como se desconfiasse de estar sendo fotografada. Reconheci aquela roupa na minha mãe. Era a camisa verde que ela usou quando foi ao Pará pela ONG Raízes de Esperança, nos anos 90. Na legenda da foto, a data, 14 de setembro de 1992. Era real. Aurora me disse que cresceu num vilarejo em Altamira. Foi criada por uma mulher chamada Alzira, que sempre dizia que a menina era filha de coração da Dona do Sul. Só anos depois, quando Alzira morreu, ela encontrou cartas guardadas, assinadas por minha mãe. Ela tentava adotar Aurora formalmente, mas a justiça negou. Meus pais nunca me contaram nada disso. Viajei para Belém 2 dias depois. Combinei de encontrar Aurora em um restaurante simples, perto do mercado Ver o Peso. Cheguei antes. Estava nervosa, com as mãos suando, como se fosse encontrar uma parte de mim que eu nunca soube que faltava. Quando ela entrou, senti um aperto no peito. Não era só a semelhança. Era a forma como ela olhou ao redor, buscando com os olhos inseguros, o mesmo jeito que eu fazia quando era adolescente. Araceli? Perguntou com a voz rouca. Aurora! Ela sentou e por alguns segundos a gente só se olhou. Depois, ela chorou. E eu chorei junto. O garçom trouxe um guardanapo. Comovido. Ela tirou da bolsa uma caixa de sapato com fotos, bilhetes e as cartas da minha mãe. Eram cheias de carinho. Uma delas dizia: se um dia eu não estiver mais aqui, digas a Aurora que ela sempre foi amada, que nunca foi segredo, apenas uma ferida aberta demais para expor. Eu tremia enquanto lia. Meus pais tinham uma filha do coração, uma criança que tentaram adotar, mas não conseguiram. E talvez pela dor, pela vergonha do fracasso, nunca contaram para ninguém. Você odiaria eles por esconder isso? Aurora perguntou, com a voz baixa. Não, mas doeria menos se eu soubesse antes. Voltamos juntas a Rio Claro. Mostrei a casa dos nossos pais. Ela tocou as paredes, olhou os retratos. Chorei quando ela colocou flores no túmulo deles e murmurou: agora eu vim, Dona Cecília. Agora eu vim. A presença de Aurora mudou tudo. Me senti menos sozinha. Era como ter uma testemunha viva do amor dos meus pais. Uma herança emocional que ninguém podia roubar. Mas as mudanças não pararam aí. Poucos dias depois da chegada dela, meu advogado recebeu um comunicado oficial. Diego Ramírez estava recorrendo da decisão judicial. Pior, havia protocolado um documento alegando que Aurora era uma oportunista que forjou provas para fraudar o espólio da família Gonzalez. Ele estava disposto a tudo. Fiquei furiosa. Ele está acusando a Aurora de quê? Gritei com o papel na mão. Ele quer me ver sangrar até o último segundo, é isso? Ele quer que você perca o controle, disse Aurora, com serenidade. E não vamos dar isso para ele. Montamos uma defesa. Pela primeira vez, não estava sozinha. Aurora falava com firmeza nos depoimentos, mostrava as cartas, o DNA que fizemos voluntariamente para provar o parentesco parcial. Os juízes começaram a perceber quem era quem. Diego perdeu a segunda instância. E junto com ela, perdeu o último investidor que restava em sua nova empresa. O sócio que ele jurava fiel entregou provas de que ele adulterava números para tentar maquiar os lucros. Na sexta-feira, recebi uma ligação da minha antiga terapeuta. Araceli, vi seu nome nas notícias. Você tá bem? Melhor do que já estive. Ela riu, emocionada. Eu lembro do dia que você veio aqui dizendo que queria sumir. E hoje eu quero aparecer, em todos os lugares. Aquele mesmo dia, ao chegar em casa, encontrei um envelope branco na porta. Dessa vez, não tinha ameaças. Tinha uma única folha com letras miúdas. Um contrato antigo, de adoção. No rodapé, a assinatura do meu pai. E um nome que ninguém jamais mencionou. Afonso Ramírez. Meu estômago gelou. Era o nome do pai de Diego. E o que ele fazia num contrato de adoção ligado à minha irmã? O nome no contrato de adoção parecia brilhar em vermelho, como um alerta do destino. Afonso Ramírez. Fiquei parada na varanda da casa, o papel tremendo entre meus dedos. Aurora chegou minutos depois, trazendo 2 garrafinhas d'água do mercado da esquina. Parou no portão quando viu meu rosto. O que aconteceu? Meu pai. Não era só meu pai. Mostrei o documento. Aurora leu em silêncio, os olhos se estreitando a cada linha. O nome de Afonso Ramírez aparecia como declarante legal da tutela temporária de Aurora. Um papel que, em teoria, não fazia sentido algum. Afonso era conhecido como um operário falido,
alcoólatra, pai ausente de Diego e que morreu há anos em um acidente suspeito. Mas ali estava ele, ligado à nossa família por um elo inesperado. Aurora puxou uma cadeira, sentou e disse quase sem voz: "Isso muda tudo, né?" Muda, mas ainda não sei como. Nos dias que se seguiram, comecei a pesquisar tudo sobre o passado de Afonso Ramírez. Visitei registros públicos, fui até um antigo asilo onde ele viveu os últimos meses antes do acidente. Lá, uma enfermeira me disse: o Afonso falava muito da menina de olhos tristes que era como filha dele, mas dizia que ela tinha sido levada por uma mulher do sul com alma limpa. Me mostrou uma foto antiga. Era Aurora, ainda criança. Ao lado, um homem magro, com olhos fundos, Afonso. E no fundo da imagem, quase imperceptível, minha mãe, jovem, com um caderno nas mãos. A pergunta explodiu na minha mente. Será que minha mãe teve algum tipo de relacionamento com o pai do Diego? Fui confrontada por lembranças que antes não faziam sentido. A forma como minha mãe silenciava sempre que o nome Ramírez surgia, o desconforto do meu pai sempre que Diego vinha jantar. As conversas interrompidas, os olhares. Aurora tentou aliviar. Talvez Afonso só tenha ajudado com os trâmites para minha guarda. Pode ter sido uma coincidência. Coincidências demais, Aurora. No fundo eu sabia. Havia algo sombrio ali, enterrado sob anos de silêncio, e eu precisava cavar. Com a ajuda de uma jornalista investigativa do grupo As que Ficaram de Pé, conseguimos o acesso a documentos de uma antiga ONG, onde meus pais, Afonso e a mãe do Diego, trabalharam juntos no início dos anos 90. Descobrimos que, durante 2 anos, Afonso e minha mãe estiveram envolvidos em um projeto que envolvia o acolhimento de crianças abandonadas. Um projeto que, posteriormente, teve verba desviada. A investigação apontava 2 responsáveis, Afonso Ramírez e Diego Ramírez, mesmo com apenas 15 anos na época, citado por ter sido usado como laranja em transferências bancárias em nome da mãe. Meus pais haviam tentado abafar aquilo. Para proteger as crianças. Para proteger a mim, era um quebra-cabeça de moralidades duvidosas. Naquela noite, fui até a antiga casa da família Ramírez, hoje desocupada. Entrei pela janela dos fundos, como já fiz tantas vezes quando namorava Diego escondido, ainda no ensino médio. Lá, entre papéis mofados, encontrei uma carta. Um bilhete que Afonso havia escrito e nunca enviou. Cecília, sei que falhei. Nunca fui o homem que você merecia. Mas ver você cuidando daquela menina como se fosse sua foi o único momento de paz da minha vida. Se um dia você me perdoar, estarei no lugar onde deixamos a alma escondida, sob o ipê. Corri até o sítio da família. O ipê amarelo ainda estava lá, atrás do galpão antigo. Cavei com as mãos, com uma pá improvisada, até encontrar uma caixa de madeira. Dentro, uma pasta. E dentro dela, fotos, correspondência e um diário da minha mãe. Páginas amareladas onde ela escrevia sobre o peso de carregar tantas responsabilidades, sobre amar 2 crianças que nunca puderam ser oficialmente suas. E ali, entre as anotações, um trecho. Se Diego souber o que Afonso fez com os documentos, ele nos destruirá. O menino já carrega o ódio do pai. Temo que um dia ele use isso contra nós, contra minha filha. Aquilo me tirou o ar. Diego sabia, desde sempre. Talvez desde antes do casamento. Talvez tenha se casado comigo para proteger os segredos. Ou pior, para usar isso como moeda de chantagem no futuro. No domingo, convoquei uma reunião do coletivo. Mostrei as provas, as fotos, as conexões. Disse tudo. E uma das mulheres que participava, uma promotora aposentada, me disse: você não está apenas enfrentando um homem. Você está desenterrando uma rede de omissão, culpa e poder que durou décadas. Na segunda-feira, fui chamada para depor em uma nova investigação. Dessa vez, com foco em crimes históricos envolvendo ONGs e projetos sociais. Diego seria convocado como testemunha, ou réu. Mas antes disso, recebi uma mensagem dele. Precisamos conversar, em pessoa. Respondi apenas, local e hora. Ele marcou no mesmo restaurante onde me pediu em casamento, há anos. Fui com a Aurora. Sentamos à mesa antes dele chegar, e quando ele apareceu, não estava com raiva. Estava assustado. Vocês não sabem o que estão mexendo. Sabemos, Diego. E agora o mundo também vai saber. Ele puxou a cadeira. Sentou devagar. Eu nunca quis que isso fosse assim. Não queria? Aurora sussurrou. Então por que passou a vida inteira mentindo? Ele respirou fundo. Fechou os olhos. Porque se a verdade viesse à tona, não sobraria nada. Ainda dá tempo de contar, falei.
Ou vai esperar que a polícia conte por você? Diego nos olhou, as mãos tremendo. Tem algo que vocês não sabem. Algo que ninguém sabe. O quê? Ele engoliu seco. A mão foi até o bolso do paletó. Tirou um envelope. Essa é a certidão de nascimento original da Aurora. E o nome que consta como pai não é o que vocês estão esperando. Entregou o envelope. E antes de irmos embora, completou. Se abrirem isso, nada nunca mais será o mesmo. Eu segurei o envelope nas mãos por 2 dias. Ficava encarando aquela borda colada, com medo do que viria depois. À noite, deixava em cima do criado mudo. Pela manhã, o carregava de um lado para o outro como se fosse parte de mim. Era estranho pensar que um pedaço de papel tinha o poder de virar meu mundo do avesso. De novo. Foi a Aurora quem, com paciência, me disse: se você não abrir, vai carregar essa dúvida para sempre. E pior, vai dar a ele o poder de continuar te controlando. Ela estava certa. Na manhã de sexta-feira, abri. As mãos tremiam. Nome da criança: Aurora Teixeira Gonzalez. Nome da mãe: Cecília Gonçalves Gonzalez. Nome do pai: Diego A. Ramírez. Meu coração parou. Olhei de novo. Não era possível. Não, não pode ser. Murmurei, sentando no chão da sala, o papel caindo no meu colo como chumbo. Diego era pai da Aurora? Mas como? Corri até o escritório. Peguei o diário da minha mãe, li cada página. E lá estava. Não tive coragem de contar a Aurora. Diego era jovem. Tinha apenas 16 anos. Nunca soube o que aconteceu naquela noite depois da briga com o pai. Ela nasceu meses depois. Escrevo isso sabendo que a verdade pode destruir minha filha. Mas não quero levar esse peso pro túmulo. O mundo girava. Aurora era filha de Diego. Minha meia-irmã, filha do meu marido. Fui até o quarto dela. Estava sentada na varanda, com o sol batendo nos cabelos. Eu li. Ela me olhou com olhos já preparados. Eu imaginei. E como consegue estar tão calma? Porque eu vivi minha vida toda tentando entender porque nunca me senti completa. Agora entendo, mas também sei quem me criou. Quem tentou me proteger. E isso é o que me define. Ela segurou minha mão. Não choramos, nem gritamos. Estávamos exaustas demais para isso. E maduras demais para deixar que o ódio definisse o final. Mas algo dentro de mim mudou. Diego tinha me destruído por anos. Agora eu sabia que ele havia manipulado até a origem da própria filha. Escondido, usado, afastado. Tudo para manter seu pequeno império de mentiras. Não era mais só vingança. Era justiça. No mês seguinte, Diego foi formalmente acusado por falsificação de documentos, fraude patrimonial e obstrução de justiça. O escândalo se alastrou como fogo no cerrado. Empresas encerraram contratos. A TV que uma vez o glorificou como empreendedor do ano, agora estampava sua imagem sob a manchete: o homem que mentiu para o Brasil inteiro. Natália, em Buenos Aires, foi expulsa da sociedade da startup que tentava reerguer. Seus bens foram bloqueados por envolvimento nos crimes de Diego. Num vídeo vazado, aparece chorando ao ser barrada no aeroporto, com a voz dizendo: "Eu só queria uma vida perfeita." Enquanto isso, a fábrica reaberta com o nome Fundação Gonzalez virou um centro de referência para jovens empreendedores de baixa renda. Os funcionários que um dia trabalharam com meus pais voltaram. As máquinas funcionavam. Os corredores se encheram de vozes novamente. E eu? Eu publiquei meu livro. Os que ficaram em silêncio. Não era só minha história. Era um grito coletivo das mulheres que foram caladas, enganadas, apagadas. Ele se espalhou pelas redes, virou debate em podcasts, clubes de leitura, escolas. Numa das noites de autógrafo, um homem apareceu na fila. Alto, barba bem feita, sorriso tímido. "Você lembra de mim?" disse com voz macia. Hugo era o antigo amigo de faculdade, o único que nunca zombou da minha dedicação a Diego, que sempre me olhou como se quisesse me ver inteira. "Li seu livro 3 vezes", disse-me entregando uma cópia gasta. "E todas as vezes chorei nos mesmos capítulos. Você nunca gostou do Diego, né? Eu gostava de você. E não queria te ver apagando por causa de alguém que não sabia acender." Rimos. Pela primeira vez em muito tempo, um riso leve. Hugo passou a frequentar os eventos da fundação. Aos poucos, a presença dele foi deixando de ser casual. Eu percebia nos gestos, o café na temperatura certa, o silêncio respeitoso nos dias que eu só queria respirar. Não nos apaixonamos rápido, mas nos reconhecemos. E talvez isso seja mais valioso. Aurora hoje comanda a frente educacional da fundação. Mora ao lado da minha casa, com um cachorro barulhento e planos de adotar uma menina chamada Isadora. E Diego? Cumpre pena em regime semiaberto. Perdeu todos os títulos.
A última notícia que tive foi de que trabalhava como auxiliar de almoxarifado em uma pequena gráfica no interior. Nunca mais falou comigo, mas um dia recebi uma carta, não assinada, com uma única frase: "Você venceu, Araceli. Espero que agora saiba o quanto me odeio." Joguei a carta no fogo da lareira. Não precisava mais de confirmação. Não precisava mais de nada dele. Porque, enfim, eu era inteira. E mesmo que a vida tivesse me quebrado em 1000 pedaços, eu me reconstruí com cada fragmento. E agora, quando ando pelos corredores da fundação, ouço minha mãe em cada risada. Vejo meu pai em cada máquina funcionando. Sinto meus filhos não nascidos em cada jovem que recomeça ali. E finalmente entendo. Vencer não é destruir quem te destruiu. É viver bem o suficiente para que o nome dele se torne irrelevante.